Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, né? Quero agradecer a todos e desejar um feliz ano novo, né? Um novo ano que se inicia nesse janeiro, dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, que nós possamos fazer uma aliança com Jesus, que nós possamos fazer uma aliança com o Pai, de estar cada dia mais, né, diante da presença dEle, uma aliança de que Ele possa habitar em nossas vidas, né, convidar assim o Espírito Santo a viver em nós. Esta aliança é o que nós devemos fazer no dia de hoje, né, estar firme e forte com o Senhor. Aqui diz assim, João capítulo 8, uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para os Montes das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher, surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Assim sendo, Moisés na lei, nos mandou que tais mulheres seja apedrejada. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusá-la. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiam na pergunta. Ele se assentou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente inclinando-se, escrevia na terra. Então aquele que ouviu isto, sendo convencido por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé, onde estava. Quando Jesus ergueu os olhos, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Aqui era o propósito ali, né? De condená-la, de apedrejá-la pelo seu pecado de adultério. Então, a lei de Moisés mandava apedrejar uma mulher que fosse pega em ato de adultério. Mas aqui, eles, ao levar até Jesus, né, eles queriam saber o que Jesus ia dizer, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, né, se Jesus ia contra a lei. Mas Jesus conhecia e sondava o coração de cada um, assim como ele sonda o meu e o seu coração. E aqui Jesus fala para eles, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque eles foram até Jesus e falou que as leis de Moisés mandava apedrejar. Então era o que eles queriam fazer com aquela mulher, por ter sido pego em ato de adultério. Mas aqui Jesus vai mais profundo, Jesus ele sonda o coração daqueles homens. Ele conhece, né, a divisão da alma. Então ali ao sondar cada coração, ao sondar cada vida, ele viu que nenhuma delas estava certa. Todos tinham cometido um pecado. Então Jesus fala para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas não havia entre eles ninguém que pudesse atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores, assim como ela. A diferença aqui de antes de Jesus e de agora é que hoje nós temos Jesus. Eles tinham Jesus ali, mas Jesus não tinha ainda morrido por nós, porque Jesus ele veio para nos absorver destes pecados, desde que nós não pratiquemos mais. E foi o que Jesus disse para ela, né? Quando Jesus se levantou, Jesus olhou para ela e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olha e fala, não ficou nenhum, Senhor, todos foram embora. E Jesus olha para ela e diz, mulher, vai também, mas não peques mais. Então não é sobre permanecer no pecado, porque todos nós somos pecadores, podemos, né, pecar, mas aí que está. Jesus fala para ela para não permanecer no pecado, para não voltar àquele lugar que
ele tinha absorvido ela, aquele lugar que ele tinha resgatado ela, porque o pecado nos afasta de Deus. Então é sobre isso que no dia de hoje, em janeiro, uma nova aliança que nós fazemos com Jesus. Esta aliança representa isso, abandonar o pecado, abandonar o que nos afasta de Deus. E ela entendeu. E ela entendeu aqui, né? Porque ele disse para ela, vá e não peques mais. Então ele resgatou ela, ele tirou ela da lama do pecado. Ele tirou ela da lama, da imundície que ela vivia. E ao falar com ela, trouxe vida a ela, né? E ali ela se foi. Mas, para mim, para a sua vida hoje, a aliança que nós fazemos com o Senhor é essa. Não peques mais, porque Jesus hoje nos trouxe essa consciência. Jesus hoje nos trouxe a vida em Deus. Então é sobre isso. É não pecar mais, não viver da imundície, nos separar das coisas que nos afasta de Deus. E o pecado é abominação a Deus. O pecado rompe esta aliança. O pecado quebra esta aliança. Então nós temos que entender que esta mulher aqui, Jesus deu oportunidade para ela de fazer uma aliança com ele. Então, se ela fosse e não voltasse para a lama, a sua aliança estava intacta, né? Estava em Cristo, porque Jesus disse, né? Que eles possam ser um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, Jesus estava falando o quê? Para nós fazermos uma aliança, que essa aliança não se quebre. E é sobre isso que hoje, dia 1º de janeiro, eu quero convidar, né, a todos a fazer essa aliança com Cristo. Aliança de receber Ele como o único Salvador da sua vida. Talvez você não terá outra oportunidade de levantar a sua mão e de aceitar Jesus como o único Salvador. Hoje talvez seja a última oportunidade que você tenha. Então, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero fazer hoje uma aliança contigo, Pai. E que esta aliança não venha a ser quebrada, porque a minha fé eu deposito em Ti. Escreva o meu nome no livro da vida e que meu nome nunca possa sair de lá, Pai. E te agradeço e te recebo na minha vida como o único Salvador, em nome de Jesus. Amém. Que hoje você, com essa aliança nova que você fez com Cristo, possa estar firme dia após dia com Ele, recebendo Ele na sua vida, porque nós temos um Consolador. Jesus, Ele foi para o Pai, mas Ele nos deixou um Consolador, né, que é o Espírito Santo, que está comigo e com você, não só no dia de ontem, não só no ano passado, mas que hoje essa aliança se renova na minha e na sua vida, e nós possamos declarar Jesus nas nossas vidas, declarar que Ele é suficiente, porque Ele esteve conosco no ano passado, e que nesse ano que se inicia, Ele possa estar presente na minha e na sua vida. Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia, um ótimo começar de ano, né? Um ótimo dia 1º de janeiro, que começa não o que já passou, mas que você possa começar junto comigo hoje numa nova aliança, na aliança com Cristo, que possamos estar juntos nesta aliança firme e forte. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.